Olá, meus queridos alunos da turma de Meios Alternativos, Solução de Conflitos e Deontologia. Estou passando por aqui hoje para trazer algumas informações importantes. Nós tivemos aí alguns probleminhas com as aulas anteriores, né? Na segunda semana tivemos a semana jurídica, onde eu não pude ministrar o conteúdo. E na terceira semana eu acabei ficando doente, não pude comparecer na aula. E na semana passada tivemos a atividade do teatro, que os senhores foram participar lá no Cine Teatro Carlos Gomes. Mas eu queria recordar alguns conceitos importantes que nós falamos na primeira aula e outros conceitos que nós vamos abordar nas próximas aulas, ou melhor, na próxima aula, mas que eu já gostaria de ir amadurecendo com os senhores aqui. Bom, quando nós falamos de meios alternativos de solução de conflitos, nós estamos falando de multiportas, ou seja, várias portas para solucionar um problema entre pessoas. A gente sabe que o conflito, ele é, desde o começo da humanidade, um problema na vida do ser humano. Desde que o homem era primitivo, já existia conflito. Então, nós tivemos lá as três primeiras manifestações, lá ainda no mundo primitivo, do exercício de um direito, que seria a autotutela, que é a legítima defesa, que nós falamos, que era quando o homem usava da força bruta, da força maior para resolver os seus problemas, independente se ele tinha ou não razão. Então ele queria chegar lá, ocupar um território, ele achava que o outro estava atrapalhando, ele ia lá e tirava o outro pela sua própria força. Então isso era uma maneira dele já manifestar um direito. Eu tenho direito a estar aí, mas ele não pensava no direito do outro. Então era a autotutela. Esse sistema existe até hoje? Existe. Está previsto, inclusive, na lei, que é a nossa legítima defesa. Lá no Código Penal, por exemplo, existe no artigo 23, no artigo 25, a legítima defesa, que é quando alguém, usando dos meios necessários, repele uma injusta provocação. Então, uma pessoa veio me atacar, eu me defendi daquele ataque e acabei lesionando aquela pessoa ou até tirando a vida daquela pessoa. Se eu agir em legítima defesa, eu não pratiquei um crime. Eu estou diante de uma excludente de ilicitude. Então, isso é uma forma de autotutela. Um outro exemplo que eu trouxe em sala de aula, e eu gosto de repetir, é a defesa da posse. Está lá no artigo 1210 do Código Civil, que nós falamos do desforço imediato, não é? Quando alguém, de repente, está tentando te desapossar de um patrimônio seu, seja um patrimônio móvel, um patrimônio imóvel, e você vê que você tem chance de defender a posse desse patrimônio, você usa dos meios necessários para repelir aquela agressão, para repelir aquela forma de desapossamento do seu bem. E isso só pode ser feito também de imediato ali, naquele momento, e se você entender que reúne as condições seguras para defender a sua posse, ok? Muito bem, são formas de autotutela. O homem evolui um pouquinho, ele começa a ter uma percepção que existe um outro ser humano como ele, e aí ele começa a perceber que ele poderia solucionar as questões de uma maneira um pouco mais pacífica, que é a autocomposição, que é um meio alternativo muito hoje estimulado pelo Poder Judiciário, é justamente por meio, às vezes, da mediação, da conciliação, que nós vamos nos autocompor com o nosso adversário. Então eu tenho um problema lá com meu vizinho está fazendo muito barulho, meu vizinho está usando de forma nociva a propriedade dele, ferindo o que a lei diz. Eu, antes de entrar com uma ação, eu antes de ir lá já processar o meu vizinho, o que eu faço? Eu tento me compor com ele. Eu posso fazer isso pessoalmente ou por meio de um mediador ou de um conciliador. Isso vai surgir lá no final, lá também no comecinho da humanidade, né? Ainda na época das tribos, ainda quando surge a figura de um árbitro, que é o árbitro, aquela pessoa que vai de alguma forma ajudar a mediar um conflito, né? Vai tentar, olha, pensa por esse lado, pensa por aquele lado, tal. Então a autocomposição ainda é prevista, é muito estimulada, inclusive está lá no artigo 3º do Código de Processo Civil e é hoje o palco principal da nossa disciplina, a autocomposição. Só que às vezes eu não consigo resolver o problema, nem pela autotutela, não tenho que usar a autotutela, não é momento para usar, não consigo me compor com o meu adversário permanece inerte, não quer um acordo, não quer uma composição, aí eu preciso de alguém que venha substituir a minha vontade e a vontade dele, trazendo o direito, trazendo aquilo que é justo, aquilo que é bom, que é a jurisdição. Surge a figura da jurisdição, que hoje é personificada pelo Estado, o Estado juiz, na sua função judiciária. Então, surge o judiciário com uma força maior, dizendo, olha, quem que está certo? O A ou o B? Ou os dois estão certos ou os dois estão errados? Essa jurisdição
é uma forma de dizer o direito e substituir a vontade das partes. Isso até hoje é previsto, está na lei e é o meio mais correto para você exercer um direito, para você exercer uma prerrogativa que você se sente lesado por alguém. Então, às vezes a pessoa lesou o seu direito, você não vai usar ali das suas próprias forças, da sua própria inteligência, da sua própria expertise para resolver. Você vai pedir a quem? Ao judiciário. Você vai lá, judiciário, eu fui lesado ali, eu tive um bem desapossado da minha mão, eu tive uma dívida que não foi paga, eu fui ofendido moralmente por uma pessoa, eu preciso de um ressarcimento. Você vai buscar o judiciário, vai expor os seus fatos e o judiciário vai dizer, realmente aqui você tem razão, a outra pessoa lesou sim o seu direito e você precisa de uma reparação. Então, as 3 primeiras formas que até hoje estão presentes: autotutela, exceção; autocomposição, extremamente estimulada; e heterotutela, que é a presença do Estado resolvendo os conflitos, estão presentes no nosso dia a dia.